Hum, Vamos lá. Vamos lá. Hum, Oi, Salve. oi, salve, boa noite. Boa noite. Estava com expectativa da gente retomar nossa atividade. Né? Acredito que você tem pensamento. Uhum. Acho que travou um pouco. É, Então, aí. Agora voltou. sim. Então, o que você achou da ideia de nós trazermos o Harry Potter para a nossa conversa, para o nosso divã? Eu gostei bastante, porque o Harry Potter ele é uma história que acompanhou o crescimento de uma nação, né? A gente acompanhou essa história desde de uma certa idade até, né? A gente cresceu com ela, vamos dizer assim. Então é uma história que marcou muito a vida de muitas pessoas por aí. Então eu acho que é uma das melhores histórias que a gente poderia trazer aqui para cá, pro divã. Uhum. Você chegou a acompanhar na época no cinema, ler os livros? Como que foi a sua experiência com essa saga do Harry Potter? No começo, eu comecei a acompanhar já ali pro terceiro, quarto filme, né? Eu não tinha até então lido, acompanhado certinho do começo. Aí eu não conhecia. E aí quando eu conheci também, eu li tudo de uma vez, todos os livros, e aí já assisti todos os filmes anteriores, né? E já comecei a acompanhar desde então. Uhum. Muito bem. Eu acho que nós podemos começar um pouco, quando a gente pensa aí, você falou dessa experiência de ter crescido com um personagem. Eu acho que Uhum, esse é um dos fatores muito emblemáticos, porque foi uma legião de seguidores, pessoas que pegavam muita os gente. livros, esperavam os livros, liam os livros com muita frequência, né? E Uhum. fazendo uma releitura da obra durante esses 15 dias que nós preparamos para falar sobre Harry Potter no Divã, eu também tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. E é interessante como que, ao relembrar o Harry Potter, ele sempre associa isso com ainda um certo entusiasmo, como fosse algo que realmente marcou. Algumas pessoas falaram, eu cresci junto com eles. Não é interessante? Então, Demais. acredito que a gente precisa retomar, trazer. E interessante, fazem 20 anos, não é isso? Dos filmes. E Então, 30 anos de lançamento, né? Que o Harry Potter hoje. Esse ano faz 30 anos do personagem Harry Potter. hum, 30 anos. Uhum, Então, vamos começar, né? Quais são as uhum. suas Vamos lá. considerações iniciais aí sobre o Harry Potter? Primeiro eu gosto de começar com ele bem pequenininho, né? Ali no primeiro filme, no primeiro livro, né? A gente tem que levar em consideração toda uma história dele, uma história muito complexa, onde ele perde os pais muito bebê, né? Então os pais dele morrem enquanto ele ainda era um bebê, ainda estava no berço ainda.
E ele só sabe, até então, né, no começo do primeiro filme, ele só tem consciência de que eles morreram e que foram atacados e tal. E aí ele é criado pelos tios. E esses tios, eles são muito abusivos. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Então ele é criado por tios que não o tratam como filho, que nem o tratam como sobrinho, né? Assim, tratam ele como se ele fosse um lixo ali dentro da casa, né? É até bem importante frisar, tem várias cenas que esses tios prendem ele debaixo da escada, tanto é que ele faz dali o seu cantinho do seu apego, né? Vamos dizer assim. Então ele tem uma infância muito difícil. E ali na festa dos 11 anos, que é um marco, né? 11 anos, ele recebe, então, a carta lá de Hogwarts e eles tentam esconder e tal. Então, assim, o personagem é um personagem que teve uma infância muito sofrida. Por conta dessa infância sofrida, ele desenvolve, então, algumas questões pessoais, algumas limitações, mas até se a gente for pensar, as limitações dele quanto à questão de relacionamento foi bem pouca, porque quando ele chega lá em Hogwarts, ele já consegue se relacionar e ter amizades, apesar de toda a dificuldade que ele passa em casa, né? Nesse momento de pandemia, você colocou uma questão aí que perde os pais muito cedo. Isso me fez pensar a questão do luto infantil. Nós presenciamos aí várias pessoas que estão passando por essa experiência de luto, né? E quando você falava Sim. isso, eu já tinha notado essa questão de que um dos pontos interessantes é tratar o luto infantil. Como que a criança ela vai Uhum. deparar com isso? No caso da personagem, ele se vê agora dentro de um lar que não acolhe com a mesma afetividade que era esperado dentro da sua dor. Então, o personagem vai Uhum. crescer com esse estigma, com esse sentimento de rejeição, com esse ressentimento de que ali não era a casa dele. E Uhum. eu sei de muitos casos, recentemente, de famílias que estão passando por isso. E é importante porque quando nós trazemos um filme ou um livro para a gente refletir sobre eles, nos faz pensar também como que nós podemos ajudar, acolher tantas crianças que estão passando por esse momento tão difícil e às vezes a família não sabe como lidar com isso, não é verdade? Uhum. Sim. Olha, a primeira questão é assim, em que local que essa criança vai morar, né? Porque, por exemplo, se ela ocorreu a perca de um dos pais, então o outro provavelmente é quem vai ser o cuidador. Né? Se a mãe morreu, o pai vai ser o cuidador. Ou se foi o pai, será a mãe, né? Então, vice-versa. Então, primeiro é importante a gente pensar com quem essa criança vai ficar. É importante ter essa, por exemplo, se ambos os pais morreram, no caso do Harry Potter, e essa criança for ficar na casa de um parente, né? Uma família igual, um tio, um avô. É importante ter em vista que a criança precisa de afetividade, ela precisa de emoção, ela precisa de carinho, amor. Até, inclusive, é muito interessante de um dado aqui, que lá na Rússia, teve uma época que o pessoal da Rússia, eles não gostam muito de ter filhos, sabe? E aí, durante a época da guerra, eles doavam seus filhos, né? Por devido à condição financeira estar mais baixa e tal, então eles doavam seus filhos e esses filhos ficavam lá na creche. E as crianças lá da Rússia, elas eram amordaçadas e amarradas nos berços e cresciam sem nenhum tipo de afetividade, porque ela estava numa creche, né, num lugar adotivo, e ainda sem afetividade. Então, quando acontecia isso, as crianças que cresciam e saíam daquele lugar, a maior parte teve depressão, cometeu suicídio. Então, foi uma série de fatores tristes que aconteceram. E eu dei essa pausa para falar disso, porque para mim é um dos casos que mais chama atenção
do quanto a afetividade é importante na relação com a criança, sabe? Então eu acho que, errando ou acertando, tendo condição financeira ou não, o que realmente importa para uma criança que perdeu um dos pais é receber carinho, afeto e atenção. Eu acho que ela pode não ganhar brinquedo, ela pode não ter uma escola de alto nível, mas o mínimo que alguém pode oferecer para essas crianças é o apego, é a questão emocional de qualidade, né? Muito bem. E o nosso personagem não experimentou isso, Não. na verdade. Mas então chega o momento que você colocou aí de transição, dos seus 11 anos, aonde ele faz esse resgate com a sua história, resgate com a sua identidade, Uhum. e começa a descobrir que a vida dele, ela tinha um propósito, né? Ele não compreendia muito bem, mas uma característica importante é que ele tem um estigma, uma marca, né? Que não é a marca de nascença, mas uma marca de um momento traumático. E à medida que o Uhum. personagem ela vai se desenvolvendo no filme, eu acho interessante como que essa marca vai assumindo um outro significado. Quem vai olhar de fora vai dizer, olha, ele tem a marca da maldição, né? Ele tem um estigma. E é interessante, em alguns momentos ele esconde, né? Ele puxa o cabelo, né? Tentando esconder aquele estigma, aquela marca que estava sobre ele, né? E, Uhum. e mais na frente vamos falar sobre isso, né? De como que essa marca vai tomando um outro significado e quando ele não mais a vê como as outras a via, ele consegue entender muito como ele pode ganhar força a partir dessa descoberta que ele tem agora a partir dos 11 anos, não é verdade? Uhum. Com certeza. Ele se descobre descendente de um que descende de um povo diferente, né? Que os pais dele então são bruxos. Então, os pais têm características que são, na visão dele, ele como criança, são excelentes, né? Na visão de muitos, né? E aí ele descobre que, na verdade, ele tem condição financeira, né? Se a gente for parar para pensar. Porque até então ele vivia com os tios, bancado pelos tios, Uhum. né? Os tios tinham pegado uma parte da herança, sim, mas assim, de certa forma ele não tinha nenhum controle sobre nada disso. E tudo que ele conseguia era usado, era de uma qualidade, né? Então, assim, até nessa parte a gente consegue perceber isso. E dali pra frente, ele consegue, então, adquirir suas próprias coisas, conseguir as coisas que ele até ele almejava, né? E ele entra para essa escola. E no começo, eu acho muito interessante uma parte, que é a parte em que o Malfoy vai até ele, falar com ele assim, tipo, não anda com esse ruivinho aí não, vem andar comigo, né? Essa eu acho uma parte importante da gente frisar, porque mostra um pouco do caráter dele. Mostra que apesar dele, né, lá na escola humana ter sofrido muito, por conta muita discriminação, por conta do próprio primo mesmo, né, que também o discriminava, ele quando chega ali e tem o poder e percebe que tem o poder para isso, ele decide não fazer aquilo que fizeram com ele, né? Uhum. Então ele decide não vou ser amigo desse que já chegou aqui discriminando todo mundo, não, vou ser amigo desse aqui, até porque ele já teve um diálogo anterior, né, e se sentiu bem. Eu acho muito interessante essa parte a gente frisar. Nos mostra um pouquinho desse crescimento de personagem já bem no comecinho, né? Tão pouco tempo de filme. E isso é coerente em toda a narrativa, né? Uhum, Eu até gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais na frente sobre a questão do poder da amizade, né? uhum, E nesse momento, você coloca aí, ele tem um outro universo, né? E ele tem um chapéu seletor. uhum, Interessante. E me chama a atenção quando ele fala assim, ó, mesmo que o chapéu seletor faça seleções, ele vai levar em conta as suas decisões, né? Então, quem olhava do lado de fora, talvez por causa dos estigmas anteriores, falava, não, essa escola seria adequada para ele.
Mas ele faz toda uma força ali, uma convicção, quando percebe que ele poderia ser indicado para uma outra escola, onde esses amigos, que ele já tinha desenvolvido essa afinidade, não estaria, né? E é importante porque o início da adolescência, ele vai ser muito determinante. E uma das características mais interessantes que coloca aqui no início da adolescência é a escolha da amizade. Durante a primeira infância, ou pré-escolar, primeira formação, a amizade ela é muito ali, genuína, ela é muito familiar, ela é muito controlada, ela está muito dentro do ambiente escolar, né, também. Mas, de repente, quando você vai se deparando com a adolescência, você começa a enxergar as suas escolhas. Agora, você escolhe a sua amizade. Agora, você tem uma certa liberdade. E esse é um fator tão crucial e também tão preocupante para muitos pais. Na verdade, como que você vê essa questão da amizade ali? Tá, primeiro, assim, a gente tem que perceber que qualquer outra pessoa, qualquer relacionamento que a gente tem, mesmo que seja amizade, que a gente conheça, seja relacionamento de professor, aluno, tio, irmão, amigo, todos esses relacionamentos, eles têm um peso emocional para cada pessoa. E a gente se transforma nos relacionamentos. Tem um teórico na psicologia que chama Moreno. Ele fala sobre isso. Ele fala que é na relação que o ser humano se transforma. Ele cresce, né, nas relações. E aí, eu acho isso muito interessante porque ali ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo ali naquela escola, porque antes ele era totalmente limitado. E com o poder da amizade, vamos dizer assim, né? Com essa amizade que ele arruma, com vários amigos, ele tem vários amigos. E aí, com esses amigos, ele começa a se transformar. Eu considero que ele, quando ele entra na escola, ele estava dentro de um casulo, né? Ele era um menino bem fechado, ainda tímido. Quem teve que puxar a conversa com ele foram os outros. Ele não, ele ficou até assim. Quando os amigos entram no trem, ele senta no mesmo bloquinho de trem lá que ele fica até meio receoso, né? Tipo, oi, né? Meio sem graça, né? Então é o outro que tem que tirar ele do casulo. Mas com o tempo ele realmente sai desse casulo. E ele realmente se enturma, ele realmente consegue. E ele só faz isso porque ele encontra amigos. Se talvez ele não tivesse encontrado esses amigos, ou se talvez ele tivesse tido uma experiência diferente com o Malfoy, talvez ele teria se tornado um adulto diferente. Por isso que é tão interessante a gente pensar nessas amizades dos filhos, né, dos nossos filhos. Quem que a gente traz para perto dos nossos filhos, né? Eles realmente são pessoas boas, né? Se a família é boa, porque a gente nunca sabe também, né? Mas assim, o que nos aparenta? Pelo menos isso a gente tem que levar em consideração, né? O que nos aparenta? Essas crianças, elas vão ajudar a construir o caráter umas das outras, né? Então é importante, sim, estar de olho nos amiguinhos, nas pessoas que estão ao redor da criança nessa época. É uma das épocas mais importantes de construção de caráter. Certo. Agora, quando eu penso também, você sabe muito bem que Harry Potter ele segue muito a jornada do herói, dentro de um roteiro muito bem definido, né? E esse momento, ele está sendo construído também como um herói, né? E é interessante porque quando nós falamos sobre amizade, a Bíblia chega a dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Amigos mais chegados que irmãos. E essa vivência, né, essa relação, eu penso que Deus ele une pessoas com propósitos. E também amizades com propósitos, né, dentro dessa formação da nossa trajetória. Então, em cada fase da nossa vida, a gente vai lidar com desafios. Mas quando você para perceber as biografias de pessoas tidas como bem-sucedidas, todos eles tiveram ou apontaram, de alguma forma, um amigo. Alguém que os acompanhou, alguém que os ouviu. Porque a presença, por exemplo, da Hermione
né, como um fator decisivo no nosso personagem ali, ela é importante porque ela é também alguém que tem os seus complexos. Ela não tem lá uma tradição como os outros, ela tem a sua inteligência ali como ponto importante, mas a forma como ela lida com isso. E ela se torna a amizade, e eu acho interessante porque tantas pessoas torceram, né? Mandaram cartas para que a escritora colocasse ali um relacionamento amoroso entre os dois. Uhum. E para muitos leitores foi uma certa decepção o rumo como a história foi sendo colocada. E eu ouvi uma certa vez de Uhum. uma entrevista da escritora que ela disse, olha, eu quis mostrar como que há um poder de uma amizade numa experiência marcante de uma pessoa. Como que alguém pode construir amizade e não ter necessariamente ali um relacionamento amoroso, mas alguém que complementa, Uhum. alguém que desperta, alguém que está com você naqueles desafios todos, né? E a nossa Uhum. sociedade, ela torna todos os relacionamentos hoje como algo superficial. Eu penso que há uma carência hoje de nós pensarmos em amigos, de pessoas de fato que eu tenho falado assim, às vezes você está procurando um amigo, você está procurando um padre, né? Porque quando a pessoa pensa na amizade, ela fala, ó, ele sabe tudo de mim, ó, ela sabe tudo da minha vida. Aí eu falo, bom, você não está procurando um amigo, você está Uhum. procurando um padre, alguém Uhum. que vai ouvir suas confissões, seus segredos e pronto, né? Mas há uma trajetória assim, né? Não só no Harry Potter, Sim. mas na vida pessoal. Se você parar para ouvir as pessoas, você vai perceber que pessoas que conseguiram ter uma amizade duradoura, uma amizade mais sólida, foram pessoas que conseguiram lidar com alguns momentos sombrios da sua vida com mais força, né? Eu costumo dizer. Sim. Ah, pode completar. Não, pode falar. Eu costumo dizer que os amigos, o pai e a mãe, eles são os principais apoios, né? É como se fosse a muleta, o pai e a mãe, né? Muleta da criança. Então, tem uma muleta do lado direito e uma do lado esquerdo, né? Então, são as muletas da criança. No entanto, a amizade, né, os amigos, eles são outros apoios, são outros suportes para as crianças, né? Então, assim, é sempre interessante, sim, oferecer mais permitir, né, que as crianças tenham amigos, que os adolescentes tenham amigos, eles precisam disso. São outros suportes, e são suportes diferentes, são suportes com o mesmo pensamento, né? Então, assim, realmente é interessante. E sobre a saga da Hermione, é muito interessante porque, frisar essa parte que você falou, que ela não tem uma história, uma família, uma história ali em Hogwarts. Uhum. Então, ela está ali para construir a própria história. Por isso ela é tão, assim, ela é tão esforçada, né? Em todo o filme a gente consegue perceber, em todos os livros, em todos os filmes, né? A gente consegue perceber o quanto ela se esforça para ser o melhor possível. E isso também está um pouquinho direcionado a isso, né? A quem ela quer ser, a como ela quer ser vista ali. Ou seja, ela tem a crise dela, ela também quer provar que ela merece estar ali, né? E essa Sim. busca do Uhum. desempenho, ela é importante, né? Porque a gente Uhum. acaba por sofrer, por não saber, às vezes, interpretar o que nós estamos buscando, né? Tem um livro agora, A Sim. Tirania do Mérito, né? Do Michael Sanders, um filósofo de Harvard, e ele trabalha assim, aonde foi parar a boa vontade, onde foi parar essa relação que a gente tem de fazer por merecer o tempo todo, né? E ele fala que Uhum. às vezes nós crescemos de refém das expectativas do merecimento. A gente está querendo merecer o amor, querendo merecer respeito, querendo merecer afetividade, querendo merecer o sucesso. E às vezes não paramos para perceber por que nós estamos querendo isso.
Por que isso é importante para mim? Entende? Então, muitas vezes, a pessoa ela entra num beco sem saída. Ou às vezes ela entra em situações que vão destruí-la. Quando a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte, é porque muitas vezes nesse afã de você ganhar o mundo todo, você acaba perdendo a sua alma. E quando você traz a questão da Hermione, ela é alguém que conserva a alma em toda a trajetória e faz com que outras pessoas também não percam a sua alma no decorrer da sua história. Né? E é muito importante. A pergunta que eu ia te fazer é, para você, qual dos outros filmes, vamos dizer, vamos mais para a questão do cinema, foi o seu Uhum. ideal, foi o que você mais gostou, você mais falou, esse foi o melhor de todos? Ah, pra ser sincera, eu gosto muito do primeiro, que é a Pedra Filosofal. Eu gosto muito dele porque eu gosto das origens, né? Eu gosto de ver as origens. Eu gosto de ver como que aqueles personagens são tragos à vida, né? E eu gostei muito da origem desse primeiro filme, porque a gente consegue entender bastante. E tem todo um contexto de início de primeira amizade, que eu acho incrível, a construção da amizade deles foi muito legal. Eu gostei da primeira aparição do grande vilão, né, do filme. Então, assim, eu acho que o primeiro filme, para mim, ele é um dos melhores por conta disso. Hum. É interessante, né? Essa pergunta eu fiz para várias pessoas e a maioria também reportou o primeiro. Por haver essa questão da descoberta, é interessante que a pedra filosofal, né? E você sabe que Uhum. a questão da pedra filosofal é uma busca milenar, né? Uhum. Mas ela também fala a questão de quê? De você descobrir a sua filosofia de vida, descobrir qual é a sua verdade, né? Sim. E é Uhum. interessante, no primeiro eu vejo também essa descoberta. Nós sempre falamos aqui a importância de você descobrir a sua identidade. E Sim. depois de descobrir a sua identidade, não significa que você está pronto. Você deveria agora desenvolver essa identidade. Às vezes eu vejo as pessoas, elas se descobrem muito em função do mercado de trabalho. E não a partir da sua identidade. Eu estava falando com algumas pessoas aqui, um dia, em uma das aulas, e eu estava falando sobre o propósito. Eu disse que o seu trabalho, a sua profissão, ela serve ao propósito, mas ela não é o propósito. Então, quando alguém Sim. tenta descobrir o seu propósito da vida, geralmente ele quer definir isso dentro de uma profissão. Aí ele diz, não, eu sou psicólogo, sou médico, sou advogado, sou administrador, e ele vai gastar anos e anos da vida dele se definindo daquela forma. Né? Mas isso não é o propósito. Isso serve ao propósito. O que significa que em muitos momentos você pode mudar de profissão, você pode mudar de vários ambientes. Para quê? Para continuar sendo uma pessoa que vai cumprir a sua missão na vida, né? Para mim, a pedra Uhum. filosofal, ela traz esse despertar, principalmente quando coloca isso dentro de um tabuleiro de xadrez. Sim. Eu acho incrível essa jogada que a escritora teve, né? Daquelas etapas, e cada etapa representar o que cada um deles precisava fazer, do que cada um deles era, né? Então, assim, aquela primeira etapa da Hermione, a segunda etapa do Rony e a terceira dele. Então, foi muito pensado para cada indivíduo, né? A identidade de cada um ficou muito clara nesse primeiro filme por conta dessas três etapas. Eu achei isso muito interessante. Sim. Mas vamos avançar um pouco mais. O que você Uhum. traz aí sobre o Harry Potter? Avançando um pouco mais na sua reflexão. Analisando ele todos, assim?
sobre os Pode filmes? falar. O próximo passo do tabuleiro. É. A jogada Eu, vencida. eu, aquela famosa jornada do herói, né? Ele começa a se desenvolver e aí ele se enfrenta pequenos vilãos, né? E ao longo da jornada, para no final realmente enfrentar o grande vilão, né? E aí ele vai se descobrindo, ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Ele não permanece o mesmo, né? Ele não permanece é, tão focado em ser só aquele menino que ele era. E é interessante a gente observar que quando ele chega, as pessoas meio que têm um pouco de receio dele. E com o passar do tempo, ele se torna um líder, um dos líderes de Hogwarts, né? Ele não tem um cargo de liderança, mas as pessoas veem ele como um ídolo, como um líder. Tanto é que lá no Cálice de Fogo, as pessoas até ficam assim, meio chateadas com ele, pois o nome dele ter aparecido lá, mesmo sem ele mesmo ter colocado. Mas no final do filme, ele é um ídolo para todas aquelas pessoas, né? Então, assim, a gente percebe isso, o desenvolvimento dele, que é um desenvolvimento saudável. E é interessante observar também que, apesar de não ter pai e mãe presentes, ele, ao longo dos filmes, ele vai encontrando figuras que substituem essas figuras paternas, sabe? Sim. Então, lá no começo eram os tios, só que os tios, de forma nenhuma, supriram todas as necessidades que ele precisava. Mais pra frente, ele encontra na Pedra Filosofal e na Câmara Secreta, que são os dois primeiros, né? A figura que substitui, primeiro é ai, gente, esqueci o nome do homem. Do barbudo lá, Dumbledore. É o Dumbledore. É ele que substitui, ele é uma figura de poder, né, pro Harry. Depois são os pais do Rony, que também são figuras que suprem essas necessidades parentais. E aí depois aparece o tio dele, né, que era o amigo do pai lá em Prisioneiro de Azkaban. Então, assim, ao longo do tempo, ele vai tendo essas figuras de parentalidade supridas. Por isso ele consegue realmente alcançar quem ele deveria ser. Eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que o final do filme é um final que foi pensado. Uma coisa que eu acho interessante também, que eu acho que a gente pode frisar aqui, né? É que é o vilão em si, né? Ele é um vilão que se divide, né? O começo do filme é isso. Ao acertar o Harry, ele se fragmenta, o vilão se fragmenta. Ele se fragmenta em 7 partes, né? Certo. E aí? O tanto que eu acho isso interessante, ele, ao mesmo tempo que está tendo a jornada do herói para o Harry, também está tendo a jornada do vilão pro vilão lá, né? Gente, eu tô péssima com nomes hoje. Mas é porque Então, você pode dizer, você sabe quem. você sabe quem? O nome que não deve ser falado. Então, ao mesmo tempo, a gente tem várias jornadas. A gente tem a jornada de todas aquelas crianças que entram junto com o Harry, e é mostrado um pouquinho de cada um. E a gente tem a jornada do vilão. A gente tem a jornada do próprio Dumbledore, que morre ali pelo meio do caminho, mas que não deixa de ser uma presença marcante. Então, assim, é um filme que nos traz umas visões incríveis de como a vida funciona, sabe? Sim. Agora, o importante é o Voldemort, né? Não só. É, Porque eu quero pegar justamente essa abordagem que você fez, quando eu disse que ele descobre um outro significado para a cicatriz que ele tinha, né? Então, ele teve uma sim. infância muito marcada com a marca da maldição, né? Uhum, Mas quando ele sobrevive esse primeiro conflito da Pedra Filosofal, depois ele vai conflito da Câmara Secreta, né? E esse que uhum, agora é o seu referencial, o seu mentor, né? E uma da questão da saga do herói é quando você encontra o seu mentor, né? E o mentor é aquele que vai, de fato,
ampliar as suas habilidades, vai te nortear, né? E o Uhum. Dumbledore faz isso. E ele traz para o Harry algo importante. Ele diz, olha, você pensa que a sua cicatriz ela é uma maldição, mas na verdade ela é a marca do amor. A sua mãe colocou uma proteção sobre você. E essa marca do amor ela foi tão forte que quando Voldemort, né, vem contra você, ele é destruído. Então, mas o que o protegeu? Os pais se sacrificaram, mas antes disso colocaram esta marca de amor. Os tios deles nunca informaram isso. E eu me lembro de uma história contada pelo Charles Swindoll. E ele disse que havia uma criança, a criança nasceu com uma marca no rosto. E quem olhava para aquela marca achava estranho. E essa criança chegou no momento de ir para a escola. E ao chegar na escola, todo mundo olhava para o rosto. Ela, o que é isso no seu rosto? Que marca que é essa no seu rosto? E a criança ficou envergonhada, chegou em casa e disse, papai, eu estava na escola e todo mundo ficou rindo e falando da marca que eu tenho no meu rosto. Por que eu tenho essa marca? E o pai disse, meu filho, vou te contar uma história. Você era uma pessoa tão importante, tão especial, e eu e sua mãe te amamos tanto. E quando você nasceu, um anjo veio, beijou o seu rosto, colocando uma marca especial, dizendo, esse aqui é seu filho. Aquela criança, no dia seguinte, ela foi para a escola, e ela disse, eu comecei a sentir uma pena das outras crianças que não tinham aquela marca no rosto. Entende? Então, esta marca do amor, ela tem um poder de fazer você ressignificar a sua trajetória. E é justamente a partir daí que ele entende, olha, então eu não tenho uma maldição sobre mim, eu tenho um amor. Né? Uhum. Que Uma isso vai bênção, né? levar ele a crescer como dentro do personagem. Sim. Eu acho interessante porque, nesse sentido, porque até então ele aceitava o que os outros falavam sobre ele, né? Sim. Ele aceitava que os outros sentiam que talvez tem medo dele, porque talvez ele não entendia tanto a intensidade dessa marca da maldição. E a partir do momento em que ele percebe que não é uma marca da maldição, é a marca do amor dos pais, ele percebe que talvez ele não precise ser temido de forma negativa, né? Que talvez ele não precise encarar a vivência dele como algo tão ruim, né? E aí ele decide por ressignificar, que essa é bem a palavra da vida do Harry Potter, a ressignificação. A todo filme, em todos os filmes, ele tem que ressignificar alguma coisa. Ele tem que se adaptar a alguma nova situação, né? E essa marca é apenas mais um sinal disso, dessas adaptações que ele vem fazendo. Tanto é que lá no último filme, né, no último livro, ele tem uma adaptação maior, né? Que ele meio que acaba abrindo mão de quem ele é, da vida, da própria vida, para conseguir vencer esse vilão, né? Sim. Agora o ponto que eu queria te colocar ainda, quando quem é esse vilão, né? Eu acho interessante o fato de que durante toda a trajetória ele sabe que está debaixo de uma ameaça, né? E a nossa Uhum. sociedade hoje ela é um pouco disso. Se nós formos pensar, o nosso ambiente externo ele vai se tornando cada vez mais ameaçador. E há uma preocupação, então, quando se diz aquele que você não deve nomear. Mas aquilo que nós não nomeamos também se tornam verdadeiros monstros, né, na personalidade da gente. E é interessante que é ao nomear alguma coisa que você vai vencer os bichos papões da vida. Né? E em algum momento, se não me engano, um prisioneiro de Azkaban, onde ele já está um pouco mais consciente da sua missão, um pouco mais consciente que ele deve se preparar, que em algum momento ele vai ter um confronto.
E eles precisam Uhum. lidar com um bicho-papão. E ele diz, olha, ele vai se materializar como o seu maior medo. Mas como que você vai vencer esse medo? Primeiro nomeando ele de ridículos, né? Eu acho isso muito interessante, né? Sim. Na verdade, eu acredito assim que as pessoas, de modo geral, têm muita dificuldade de nomear coisas, nomear sentimentos, nomear emoções. Todas as vezes que eu pergunto para um paciente meu assim, tá, e como que você se sentiu naquele momento? Eles precisam de alguns segundos para entender, para lembrar do sentimento e conseguir nomear. E aí eu falo, tá, mas qual que é o nome desse sentimento? Muitas vezes eles não conseguem me dar um nome desse sentimento. Então, o nomear é muito difícil. Porque às vezes a gente passa a vida tão batida que a gente não consegue nomear nossos medos. A gente sente medo, a gente sente uma ansiedade, mas por que a gente está com esse medo? Por que a gente está com essa ansiedade? Uhum. Muitas vezes a gente não sabe nem por que ela surgiu, qual o motivo. E aí entra isso. Quando você nomeia, quando você entende o que está acontecendo, você é capaz de conseguir vencer, né? Então aí, aqui, no consultório, uma das coisas que eu acho interessante é isso. Porque quando o paciente ele entende o que ele estava sentindo, aquela situação me deixou triste. Tá, por que que isso te deixou triste? Aí ela vai nomear e vai entender o porquê que aquilo está acontecendo. Então, é bem parecido com o bicho-papão, né? Ele Uhum. descobre ali o que ele tinha medo. Talvez antes ele sabia que ele ficava mal ali na presença, mas ele não entendia que aquele era o maior medo dele. E uma coisa que eu acho interessante a gente frisar é que o maior medo dele não é o Voldemort. Uhum. Isso, para mim, é fenomenal. Ele não tem medo de uma coisa que ele já está se preparando há muito tempo. Ele já consegue nomear que aquele é um problema que ele vai enfrentar. Ele tem medo daquilo que aconteceu com ele há pouco, que ele teve uma experiência muito ruim, né? Com os dementadores, então ele descobre que esse é o medo dele. E isso é incrível. E o símbolo, né, do dementador, Sim. ele simboliza a depressão, né? A escritora, quando ela escreveu os livros, ela estava em depressão. E aí ela quis colocar ali dos livros uma coisa, um pouquinho do que ela sentia. E a única forma como ela conseguiu isso é através do dementador. Então ele tira toda a alegria, né? E aí, quando essa depressão toca no Harry, ele fica com medo, né? E eu acho que é um medo tão plausível, porque a depressão hoje, se a gente for pensar, ela tem tocado a vida de tanta gente. E ninguém tem ficado com medo. E assim, pra mim, a depressão sim, é um monstro, ele é um dementador. Porque quando ele toca, ele tira toda a alegria. Então, assim, eu acho isso fenomenal, essa diferença. Olha só, hein? E eu até anotei isso. Por que que ele vê um dementador, né? Porque ele sabe o que ele significa, como você colocou, né? Ele vai roubar de você todas as boas lembranças, todas as boas esperanças. E a depressão ela faz isso, né? Como você bem colocou. Uhum. E é interessante porque a dor de se nomear é muito grande, né? Alguém fala assim, por que que você não fala isso? Por que que você não assume esse sentimento, né? Eu me lembro muito da experiência lá de Jacó, né? Quando ele está lutando com o anjo a noite toda. Até o momento que o anjo tem que perguntar para ele, olha, qual que é o seu nome? Né? E ele vai dizer, olha, eu sou Jacó. Então, pela primeira vez, ele está reconhecendo, pela primeira vez ele está nomeando, pela primeira vez ele está fazendo isso, né? E Uhum. então, a depressão, quando a gente começa a nomear, a gente pode lidar com isso de uma forma diferente, né? E aí a terapia é um dos fatores, porque quando você também não consegue nomear a sua dor, você foge muito de buscar ajuda. E a gente ainda tem um estigma. Quando alguém vai falar o seguinte, olha, eu vou procurar um psiquiatra, né? Vou procurar um psicólogo, né? Vou procurar um psicanalista,
E a família deveria, então, e eu até falo isso para quem está nos ouvindo, deveria dizer, vai mesmo, eu vou com você. Por quê? sim. Porque essa capacidade de nomear, ela existe, mas quando você não nomeia, você se torna refém. E os dementadores tinham isso. O que é interessante é a forma como ele consegue lidar com os dementadores. Né? Para ele invocar aquilo que tem o poder de destruir ou de expulsar, ele precisa se focar exatamente naquilo que o dementador veio tirar, não é verdade? Uhum. Então ele precisa buscar dentro dele uma boa lembrança. Ele precisa buscar dentro dele algo que lhe dê esperança, né? Eu Então, acho para mim, que essa experiência de Prisioneiro de Azkaban, ela é muito significativa, porque é a partir dali que ele vai poder ver as possibilidades de vencer aquela guerra. sim. E mais uma coisa que eu acho interessante é que assim, essa é uma das formas de lidar com a depressão, sabe? É você buscar dentro de si a alegria que existe. É entender que apesar de toda a tristeza que está ao redor, talvez haja uma alegria. E cadê ela? Né? E ir em busca dos seus próprios sentimentos. Então, essa é uma das alternativas, né? É claro que muitas vezes quem está em depressão, a pessoa não consegue perceber, né? Então, quando você está ali sendo sugado pelo dementador, ele não conseguia lembrar facilmente. Ele precisava acionar o patrono, né? Que é o poderzinho lá da alegria. Ele precisava acionar antes que ele fosse atacado. Porque a dificuldade de acionar esse patrono depois que esses dementadores já estão em ataque, até um dos filmes, eu agora não lembro qual, que é o Enigma do Príncipe, alguma coisa assim. Ele sofre uma série de ataques de dementadores enquanto ele está no, do lado do rio, Uhum. né? E aí, essa é uma das cenas que eu acho maravilhosas, assim, super significativas, mas eu não lembro qual dos filmes que é. Ele está sendo atacado e aí ele é salvo. Ele mesmo não deu conta de se salvar, então ele não conseguiu acionar o patrono naquele momento. Mas aí depois lá acontece todo um reviravolta e aí você descobre que foi ele quem salvou ele mesmo. Uhum. Você lembra dessa cena? Pra mim Esse essa é uma cena Prisioneiro de Azkaban, fenomenal. né? Hã? Prisioneiro de Azkaban. Foi ele, então foi. E aí ele mesmo consegue salvar ele. Isso é incrível, porque é isso. A ideia é essa. Na terapia, por exemplo, a ideia é essa. É que o terapeuta só auxilie você a ser quem você é. Então, o terapeuta do Harry ali só auxiliou ele até a potencialidade de quem ele era, de conseguir se salvar, sabe? Eu achei essa cena incrível. Agora, a gente estamos partindo para o final, né? A não ser que nós vamos ter que encerrar a live e começar de novo, né? Uhum. Eu acho que nós vamos começar a fazer isso. Sim. Mas assim, é quando, para ele salvar a si mesmo, ele precisa trabalhar com o tempo, né? E a terapia é um pouco Uhum. desse resgate, né? Onde a gente Sim. vê muito o passado como algo que nos destruiu. E não, às vezes ele pode trabalhar a seu favor, né? Se você tiver uma ajuda que te oriente. Lá ele tinha essa ajuda, né? Foi a Hermione que o ajudou a Uhum. trabalhar e ele vai lá e ele consegue, né? Salvar ele mesmo, né? Muito, Sim. muito boa sua observação sobre isso, né? Bom, então, aí nós vemos depois disso, a gente vai vendo como que ele vai lidar com os novos desafios, né? Eu acho que a Ordem da Fênix, ela é muito importante para a trajetória dele, né? E o Cálice de Fogo representa, de fato, uma provação mais dramática, né? Onde ele Sim. começa a perceber, então, que ele precisava colocar em dúvida até o ambiente que estava em torno dele. E como que ele consegue fazer isso? Porque até ali ele havia se construído.
ser cercado de bons amigos, ser cercado de bons referenciais, né? Mas um desafio como aquele, ele acaba tendo que deparar com a morte de pessoa muito próxima, né? Uma coisa que eu acho interessante no Cálice de Fogo é que, até então, igual você falou, ele estava protegido, né? Ali em Hogwarts era um local de proteção. Então lá no primeiro filme aparece um monstro, mas eles conseguem vencer facilmente. No segundo aparece, então todos os monstros que vão aparecendo, eles vão tendo suporte. Uhum, Mas no Cálice de Fogo ele se vê sozinho para resolver algumas coisas. E uhum. ele vê sem. Ele não tem nem ninguém para ajudar ele. E aí ele se depara com a morte, né? Uma morte que talvez na mente dele poderia ter sido evitada se ele estivesse um pouco mais preparado. Mas aconteceu, né? Então, assim, o Cálice de Fogo é um dos filmes que mais trazem evolução para o personagem, né? Levando em consideração que ele tem uma nova. Uma, ele tem umas experiências muito marcantes, né? Sim. Que só o auxiliam a perceber um pouquinho melhor de como seria essa batalha lá no futuro, né? Mas não seria também, assim, toda aquela luta se dá fora da vista das pessoas, né? Então não seria Sim, um momento que ele está tendo que deparar com o seu subconsciente, com, vamos dizer, com seus demônios, né? E por isso está tão só, né? E sim, ele não é, o subconsciente ele não é menos importante, pelo contrário, né? Então quando ele sai dali, ele já sai consciente de que o Lorde das Trevas havia voltado, né? E agora ele precisa lidar com isso de uma maneira que vai contrariar o negacionismo do seu tempo, né? E nós vivemos hoje muito uma época de negacionismo de quase tudo, né? sim. E nós não paramos para pensar que às vezes estamos negando como defesa. Estamos negando porque sabemos que não estamos preparados. Mas quando você enxerga uma outra realidade no seu contexto social, é preciso lidar com isso com muita consciência. Porque caso contrário, a gente vai sendo cancelado, é a palavra do momento, né? Acaba sendo cancelado. Sim, sim. Nós temos aqui alguns minutos, eu queria ouvir você, com suas palavras, sua análise final, praticamente. O que eu tenho para dizer é que o Harry ele é uma figura que marcou uma geração, realmente. E ele é uma figura positiva para essa geração. Apesar de que na época muitos religiosos proibiam seus filhos de assistirem, porque continha magia, não sei, né? Toda essa questão aí mística que incomodava um pouquinho alguns religiosos. Mas eu vejo que, de certa forma, ele era uma figura muito positiva para se crescer assistindo. Ele trazia novas possibilidades de como lidar com as dificuldades da vida. Ele trabalhou o luto para muitas crianças. Então, muitas crianças naquela época que perderam seus pais tiveram um apoio ali. Olha, eu sou que nem o Harry, ele também perdeu os pais. Então, assim, ele foi uma figura muito significativa para a história de muitas pessoas. E ele é um personagem em que ele não muda suas convicções com o passar do tempo, né? Ele é um personagem que permanece nas convicções. E as convicções dele são boas, né? Ele nada mais queria do que ter uma família, e no final de todos os filmes ele consegue isso. E aí a gente tem toda essa visão da amizade. Então, assim, eu vejo que ele só trouxe coisas boas. É um livro que trouxe bastante coisa interessante pra gente, sabe? E é isso. Acho que Vai lá, vale a pena assistir. vai lá para assistir. Poliana, então a gente está partindo aqui para o final, e como eu te falei, nós vamos ter que começar a fazer uma análise 1, 2 e 3, né? Porque a parte Sim, final, quando ele vai lidar com as relíquias da morte, né? E então, cada desafio daquilo, ele cresce com isso. Então, eu penso que a mensagem que nós poderíamos sim, dizer aqui é que se você também está passando por depressão, por indecisões,
também está passando por tantos sofrimentos, e é muito importante você buscar referenciais. Hoje, e é importante você também aprender a lidar com a sua dor. E às vezes você não pode fazer isso sozinho. O Harry Potter deixou isso muito claro, que sozinho ele tinha sido destruído há muito tempo. Mas quando ele se cerca de pessoas positivas, que acreditam em você, que acreditam no seu sonho, na sua personalidade, e a gente precisa aprender a fazer isso. Patrocinar um pouco mais o sucesso das pessoas. Uma palavra, né? Pode mudar o dia. Veja, uma palavra que o Harry recebe, né? Aí ele vai dizer o seguinte: olha, eu entendo que a minha cicatriz agora significa que eu sobrevivi. Entende? Que não é uma maldição que eu estou trazendo sobre mim, mas eu consegui agora trazer um novo significado para mim. E a gente precisa, sim, hoje, procurar um significado maior, além da nossa dor, da nossa trajetória. E eu queria deixar essa palavra de esperança. Como dizia Jeremias, trazer a memória que me dá esperança. Bem? Então, você pode agradecer as pessoas que nos assistiram, e daqui eu não enxergo ninguém. Ah, tá. Então, agora a gente está com algumas, né? Que é a Marcelene, o Flávio, a Cleonice, o pastor Micael e a Júlia. Eu queria agradecer a vocês por terem ficado até aqui com a gente, mas a todos os outros que passaram aí, né? Durante a live, teve muitas pessoas que vieram e foram, né? E agradecer a vocês por ter participado. A gente está falando sobre alguns temas de filme muito interessantes aí e toda semana a gente tem mais. Se vocês quiserem voltar para assistir mais, a gente vai estar aqui na semana que vem. Ok? Um abraço a todos que participaram. Vi aqui o Gabriel, a Juliana, né? Havia passado também. E isso vai ficar gravado. Você pode, então. Aí, ó, Luiz Gomes. E muitas pessoas têm assistido, mandado mensagens aí. E nós vamos tratar depois aquela questão dos anti-heróis, dos vilões, né? Sim. Trazer uma reflexão muito positiva sobre isso também. Ok? Sim, vamos sim. Beleza. Poliana, um abraço. Até a Um próxima. abraço, muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Até.